Então, o melhor time do Brasil. E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o Miller e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram após a grande vitória do São Paulo ontem em cima do Flamengo. A mídia tá desesperada. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a atingir a meta de 10 mil inscritos. Tem muita gente que traz conteúdo aqui do São Paulo e nem São Paulino é, então dá essa força para esse jovem São Paulino crescer na plataforma, se inscreve e deixa seu like. Beleza? Já comenta também que para você foi o melhor jogador da partida de ontem. Vamos estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a minha análise e a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo. Beleza? Créditos e direitos autorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Que legal, o Silvestre mostrou aí, o presidente Júlio Casares. Presidente, precisa vir aqui no mesa com a gente, tava lá com a namorada, tal, de mãos dadas, clima de love. E o comportamento do Zubeldia, vitória do São Paulo. Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, mestre, venceu o todo badalado Flamengo. Não mudou de posição, continua na sexta colocação. Garrafa, São Paulo ganhou. E isso é o mais importante. Ganhou e ganhou do Flamengo, que é o melhor elenco do país e que botou uma banquinha assim, deixou alguns titulares importantes no banco e tal e coisa. Resultado, 1-0, gol de Caleri, que foi um dos melhores jogadores de São Paulo, diga-se ele, o Rato, que deu o passe para ele fazer o gol, e o Luiz Gustavo, além do Ferreirinha, que é hoje o principal jogador do time. Era o São Paulo vai indo, apesar da perda do Alisson, que era aquele jogador que dava organização no meio de campo, São Paulo está conseguindo tocar o barco bem. Vamos ver para onde esse barco o levará. Obrigado, então, mestre Alberto Helena Júnior. Miller, você esteve ontem lá no Morumbi, vi você nas redes sociais, nem precisava que eu sabia que você estaria lá. E, obviamente, muito assediado, que é natural. Um jogador desse tamanho lá no Morumbi, cara, tanto jogador ruim em campo, tem o Miller lá. Se for ainda, vai resolver o negócio. Miller, o jogo venceu o melhor time do Brasil, e aí quando vence o melhor time do Brasil, eu entendo que titular ou reserva é o Flamengo. Sim, O jogo, como foi? Tecnicamente, o jogo não foi muito bom. Acredito que o São Paulo venceu porque desejou mais vencer o jogo, né? O São Paulo buscou mais a vitória, até porque jogando em casa diante de 58 mil pessoas, o São Paulo foi para cima do Flamengo, né? O Flamengo, eles só entraram em campo, passearam em campo, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Conseguiu fazer um gol de bola parada com o Caleri no segundo tempo e daí para frente o São Paulo defendeu o resultado, o Flamengo não teve competência, né, para poder empatar o jogo. O Tite colocou no segundo tempo o Rascaeta, o Gerson, colocou todos os seus titulares, mas o São Paulo conseguiu segurar 1-0 e eu não gostei do jogo em si, Garrafa, mas o resultado dentro de casa, uma vitória sempre é importante. Contra o Atlético Goianiense, que era o jogo que antecedia o confronto Palmeiras e Flamengo, o Tite foi com força máxima. Eu, particularmente, fiquei surpreso quando o Tite optou colocar o time reserva contra o São Paulo. E com isso, você tem a tabela de classificação, a primeira página, nós já mostramos a segunda, e com isso o Botafogo que venceu o seu jogo, né? Três pontos. Fez 3 pontos de diferença com o jogo a menos, o Flamengo perdeu a liderança. Ó, Botafogo é líder com 43, só que tem 21 jogos. O Flamengo é vice-líder, tem 3 pontos a menos, mas tem um jogo a menos. Palmeiras é o terceiro, Fortaleza o quarto. Cruzeiro numa campanha boa de recuperação, com 19 jogos, tem 35, pode entrar no G4. São Paulo permaneceu na sexta colocação. Bahia sétimo, Atlético Paranaense oitavo, Atlético Mineiro nono. O Atlético perdeu para o Criciúma. Rafa, E o Bragantino é o décimo. só um detalhe, o Palmeiras por pontos perdidos já cai para o quinto lugar, porque ele já tem 21 jogos, Fortaleza Isso. e Cruzeiro tem 19. É. E com um ponto a menos que o Palmeiras. E o Cruzeiro 2 pontos a menos. Então se eles fizerem a pontuação aí mínima, passam o Palmeiras e o Palmeiras cai para quinto. Dá pra dizer que o Tite errou na escolha? Claro que é uma escolha dele, que é o técnico, ele recebe pra isso, não sou eu que vou falar, mas foi uma escolha acertada, tendo até essa vantagem? Claro que é uma vantagem, mas não tá nada decidido, né? 2 gols de diferença. Ele preservar o time pra jogar na quarta-feira, a escolha foi acertada em termos de Campeonato Brasileiro, o que vocês acham? Bom, eu creio que sim, até porque tem um jogo importante no meio de semana. Então, eu creio que ele está dando prioridade às 3 competições, que é aquilo que nós estávamos comentando aqui em relação aos times grandes. Mas o jogo foi sábado à noite, Paulinho, pra quarta-feira. Mas tudo pode acontecer num jogo desse, né? E também dá oportunidade para outros jogadores jogar. Bruno Henrique não foi tão bem como eu esperava.
É um baita de um jogador, mas não foi bem como eu esperava. É um jogador que você vai jogar contra o Rafinha. O Tite, só para acrescentar, o Tite disse na entrevista coletiva que ele precisava de um jogador de velocidade e por isso ele optou pelo Bruno Henrique, mesmo sem o Bruno Henrique estar pronto para o jogo. Foi a explicação Mas do é Tite isso que eu sobre o Bruno acabei de Henrique. falar, né? Jogando ali do lado esquerdo pra cima do Rafinha, você tem que partir na velocidade, você tem que dar um tapa. E não foi isso que o Tite viu no primeiro tempo, né? E aí veio a substituição. Mas eu creio que sim, eu creio que a importância do Tite é pro jogo de meio de semana contra o Palmeiras. Acho que até por a gente ser coerente do que a gente falou do Corinthians, o Tite talvez seja o único técnico que possa fazer isso que ele fez, porque o elenco dele é tão bom que se ele mescla o time titular com alguns do banco, esses do banco têm praticamente o mesmo nível dos jogadores de cima. E pensando no jogo de quarta, acho que ele fez certo. Se ele tem um time meia boca e o banco horroroso, aí ele corre um risco calculado de perder um jogo. Mas no caso do Flamengo não é assim, né? Agora, nós criticamos muito aqui o Abel quando tinha aquele comportamento de reclamar com a arbitragem, volta e meia ficava suspenso, ou era vermelho, ou era amarelo, deixava o time na mão. Ele melhorou, né? Ele melhorou, a gente fez muitas críticas a ele. E não é justo que não façamos, na minha opinião, as mesmas críticas, porque é diferente ser Abel ou ser Zubeldia. O Zubeldia tá demais, né? Todo jogo é amarelo. Ó, o Zubeldia recebeu outro cartão amarelo, foi flagrada a reclamação, ó. Ó, um lance, uma falta boba, ó, ele vai pra cima do Bandeira. Olha, Ó lá, olha aí. Nossa Ó. Senhora. se eu sou árbitro, esses técnicos não Cobra ficam comigo cai. em nenhum jogo. Olha lá, Eu olha lá. expulso sempre. Ô, Garrafa, Diga. ele mudou de nome, não é mais Zubeldia, é Rebeldia. Ó, olha só, Chico. E aí, Garrafa, não mostra o lance. E foi falta. Ah, Foi meu, falta, o foi jogador falta, de São mas foi Paulo uma fez falta boba. falta no jogador do Flamengo. Não é Wesley. necessidade. Não Mas é ele foi pra necessário. cima do... Ele foi tudo pra isso. cima Do Bandeira. Mas o Bandeira... Mas ele... Cadê o O Bandeira? Bandeira não ficou fora da imagem. Então. Ele tá aí na direção do Bandeira reclamando. Ele Não, reagiu assim, não- porque ele achou que não foi Olha falta. lá, Michele, ó. Mas, ó, Michele, ó. Ah, tudo Que bem. isso? O que tá acontecendo, Belo? Não foi nada. Mas tá falando, ele não tá em cima do Como Bandeira. falando, Michele? O que é isso? O duro é ele chegar e, tipo assim, ficar encarando muito de perto. Olha Ele lá, tá longe Michele. do Mas foi o que ele fez, menino. Não Mas tá cadê o aparecendo aí o Bandeira? Tá O Bandeira. Bandeira tá ali, um pouquinho mais perto ali, Michele. Ah, Ó, não ó, a gente tá, chega nem por tá na ali. imagem o Bandeira. De longe pode, uma então, reação Michele. De longe dessa também pode, não. ué. Longe pode. Se de longe a gente não puder reclamar no futebol, pela Não, mas, madrugada, hein? mas o detalhe aí eu tava no jogo, Ah. tipo assim, ele constantemente, Fazia isso? ele sai do seu. Ah, isso sim. Aí... Ele linha técnica. constantemente. Em outras palavras, sabe o que o Zubedinho é um maqueteiro. Mas, pô, É isso, mesmo. Ó, só que em 22... aparecer mais que o jogador. Em 22 Não, jogos... rebeldia, é uma Ó, em rebeldia. Copertino, em 22 jogos, Será que ele foram xingou? 13 amarelos e um vermelho. É muita coisa. Mas o Fini tá... Antes de falar especificamente do jogo, a gente critica quando tem que criticar e a gente tem que elogiar quando vai bem. Ontem eu achei a arbitragem do jogo uma excelente arbitragem. O único defeito da arbitragem ontem foi o excesso de respeito com o Tite. O Tite falou com o quarto árbitro e falou com o árbitro o jogo todo. O jogo todo ele ficava enchendo o saco do árbitro, enchendo o saco do quarto árbitro. O juiz não deu amarelo para ele. O Zubeldia se conteve o primeiro tempo todo. A primeira reclamação do Zubeldia, o árbitro amarelou o Zubeldia. Então, a gente vê aí imparcialidade. Aí tem que respeitar o Tite, porque ele foi lá e perdeu 2 Copas com a seleção brasileira, então tem que respeitá-lo. Enfim. Sobre o jogo, cara, foi um jogo de alto nível. Alto nível. O São Paulo fez um grande jogo e assim, muita gente, a gente vê a torcida flamenguista falando, foi o time reserva do Flamengo. Mas aí a gente tem que... O Flamengo tem o melhor elenco ou não tem o melhor elenco? Porque assim, se toda vez que o Flamengo usar o seu elenco e perder ou não ter o resultado, as pessoas reclamarem, usarem como muleta, não era o time titular, não tem por que falar que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, então. Tem que parar com essa choradeira. E outra, quando o time do Flamengo colocou a Arrascaeta e não sei mais quem, o São Paulo fez o gol. O Flamengo não chutou uma bola ao alvo. O Rafael não fez uma defesa. O Flamengo não chutou uma bola no gol. Com a Arrascaeta, sem a Arrascaeta, com o Gerson, sem Gerson, o São Paulo fez um jogo de alto nível.
de nível do jogo contra o Botafogo, talvez superior. O São Paulo foi melhor tecnicamente, foi melhor taticamente, foi melhor fisicamente, foi melhor mentalmente. O São Paulo foi melhor que o Flamengo em todos os aspectos. Em todos. O flamenguista tem que dar glória a Deus que não saiu de lá com um 3-0 no primeiro tempo, porque o São Paulo teve oportunidades, criou, teve volume para isso. Se o Ferreirinha tem um pouco mais de tranquilidade, se o Ferreirinha tem um pouco mais de maturidade, talvez, de capricho, o São Paulo teria feito uns 2-3-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Ferreirinha acabou com o lado esquerdo do Flamengo. O Lucas destruiu o meio de campo do Flamengo com as suas arrancadas. E aí a gente vê por que a gente pede tanto pro Lucas atuar por dentro. O Lucas é um meia que vai criar com o passe? Não, o Lucas também não é esse cara. O Lucas não tem a mesma visão do Arrascaeta, do Ganso, do Veiga. Mas ele é o cara que cria com o drible, com a arrancada, com o disparo. Então assim, a gente vê quando o Luciano atua por dentro e o Lucas atua pela beirada, o São Paulo também fica dependente dessas arrancadas do Lucas. A questão é que uma coisa é você arrancar do lado do campo, outra coisa é você arrancar por dentro. Então, quando o São Paulo atua com o Luciano por dentro, o São Paulo perde muito em criação. O São Paulo perde muito em volume de jogo. Porque o Luciano, ele não tem a arrancada, ele não tem o drible. O Luciano, ele é um ótimo finalizador. Mas o São Paulo perde na criação da jogada. O certo seria o São Paulo talvez jogar em outro sistema para o Luciano atuar ao lado do Calleri para criarem jogadas para o Luciano finalizar. Por isso que o Luciano faz tanto gol, porque ele é um finalizador de jogadas, não um criador, um organizador. São coisas diferentes. Então, quando o Luciano atua por dentro, o São Paulo atua quase com um a menos, porque o Luciano não cria, ele não ajuda no sistema de criação do São Paulo. O São Paulo fica dependente de uma arrancada do Lucas ou de uma jogada do Ferreirinha. O Luciano, e é até melhor que isso, porque os piores momentos do Luciano atuando por dentro foi quando o Luciano recuava para tentar criar. Errava passe, matava contra-ataque, entregava a bola no meio de campo. Então tá melhor que ele fique mais próximo ao Calleri. A questão é que fica um buraco no meio de campo. Então ontem a gente viu a diferença que o Lucas faz atuando por dentro. A gente viu o que o Ferreirinha é capaz atuando aberto. E o Rato também foi muito importante. Porque vocês sabem, eu sou suspeito para falar. Eu gostaria que o São Paulo atuasse com dois pontas mesmo. O Ferreirinha do lado e um Eric do outro. Mas eu entendo o Zubeldia colocar o Wellington Rato. O Wellington Rato, ele ajuda muito na marcação, ele ajuda muito na recomposição. E ele... o Zubeldia fala nas entrevistas, é antagônico. O Ferreirinha é aquele ponta que fica pisando na linha. O Wellington Rato é aquele ponta, o meia ponta, que atua de fora para dentro. Né? O Wellington Rato faz aquelas inversões de jogo também muito boas. Então o Zubeldia gosta disso, desse antagonismo. Um cara muito agudo, um cara menos agudo do lado de cá. O São Paulo fez um grande jogo. Eu falei no vídeo de ontem, no pós-jogo, e algumas pessoas me interpretaram errado. Eu disse que o ponto fraco do São Paulo é o meio de campo com a dupla de volantes, mas não é criticando-os. É que o nível do São Paulo ontem foi tão alto que a dupla de volantes foram o que tiveram um desempenho um pouco mais abaixo, principalmente o Bobadilha. O Luiz Gustavo é um excelente jogador, ele se posiciona na hora certa, ele ajuda na saída de bola, ele chega na frente para finalizar, entendeu? Mas algumas horas ele sente fisicamente, e é normal, o cara tem quase 40 anos. O Bobadilha, por exemplo, ele já, quando ele tá no sistema de criação para lá do meio de campo, ele consegue se virar. Quando ele vai para a saída de bola, ele entrega umas bolas, ele erra uns passes, ele perde umas bolas que, meu amigo, dá um frio na barriga. Então, quando eu disse que a dupla de volantes do São Paulo tenha sido o ponto fraco do São Paulo, é porque o nível de atuação ontem foi tão alto que, se fosse para escolher alguém que não fosse tão bem, que não foi tão bem, eu escolheria o Bobadilha. Eu acho que o Luiz Gustavo ficou muito sobrecarregado com a atuação do Bobadilha. O Luiz Gustavo fez um grande jogo, mas ele ficou muito sobrecarregado
porque o Bobadilha ele ainda não se encaixou. Eu acho que o Zubeldia poderia começar a testar o Marcos Antônio para ver se ajuda o Luiz Gustavo tanto na parte de criação, de saída de bola, quanto na parte de criação após saída de bola, já na construção mesmo do ataque. Os laterais, o Rafinha na dele, malandro, veaco, ficou na dele, jogou quase como terceiro zagueiro. E o Wellington, cara, o Wellington, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, mas um bom jogador. Ele não é um jogador extraordinário, ele não é um jogador excepcional, tanto é que ele tá indo pro Southampton. Ele não é uma potência. O Southampton é um time que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não é um time que fica na Premier League. Mas ele é um bom jogador. Uma pena o São Paulo tá perdendo, mas o jogador que ele tem a facilidade de chegar no fundo, mas ele não acerta o cruzamento. Ontem ele acertou um cruzamento. Muito bom. Também não estou criticando. Só um fato. O Alan Franco, o monstro. Eu falei isso no vídeo de ontem e eu falo no vídeo de hoje também. O Arboleda é o melhor zagueiro que o São Paulo tem há anos. Mas o nível de atuação do Alan Franco nos últimos jogos está sendo tão alto que ele está atuando melhor que o Arboleda. O Alan Franco, ele não é melhor que o Arboleda, mas o nível de atuação dele nos últimos jogos está sendo tão alto que ele está jogando mais que o Arboleda. O Arboleda antes ficava muito sobrecarregado, tudo era nas costas dele. Agora ele tem um zagueiro que está dividindo isso com ele. Está dividindo esse protagonismo da zaga. Isso é muito importante, você ter dois zagueiros de muito alto nível. O Alan Franco está com muita confiança. Ele tinha dificuldades na bola aérea. Hoje ele já se posiciona melhor e o Arboleda ajuda muito ele. O Arboleda é um deus da bola aérea. E na frente a gente tem o Caleri, que precisou de 2 oportunidades para fazer um gol. O que falta para o Caleri é uma coisa só: oportunidades. O Caleri ontem teve 2 oportunidades. Uma no cruzamento do Wellington e a outra no cruzamento do Wellington Rato. De 2 ele fez uma. O nível de aproveitamento do Caleri é gigantesco. Por quê? Porque ele é matador. Ele dificilmente perde 2, 3 gols. Ele é um cara diferente. Ele tromba com o zagueiro, ganha no corpo. O Tite desesperado sai do corpo dele, gritando. E ele não, vem no meu corpo e tirava os caras no corpo. O Caleri é insuportável. É um grande jogador, muito acima da média. E é uma pena o São Paulo não manter esse nível, porque assim, o time do São Paulo é um time muito decente, muito honesto, muito bom. Não é um time excelente, mas um time muito bom que pode nos dar esse nível de atuação que nós vimos ontem. A grande questão é, o São Paulo se motiva para esse tipo de jogos, para jogos grandes. Esse mesmo time que ganhou do Flamengo ontem por 1-0, mas poderia ter sido 2-3, esse mesmo time é o time que perde pro Vasco de 4-1, é o time que perde pro Cuiabá em casa. Ah, tem uma ou outra peça, mas em base é o mesmo time. O que muda? O foco, a vontade, a preparação, a motivação. O São Paulo se motiva de forma diferente quando vai jogar contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Flamengo, contra Atlético. O São Paulo se motiva de formas diferentes. E quando vai pegar times de meio de tabela, de baixo de tabela, o São Paulo ele fica, não, a gente vai ganhar, a gente vai ser tranquilo. E não é assim. Esse é o principal problema. Se o São Paulo mantivesse esse nível, eu não tô falando nem um nível de atuação, mas um nível de foco que teve ontem, o São Paulo com certeza brigaria pelo título brasileiro. A questão é que tem jogos que o São Paulo não se foca, não se motiva dessa maneira e acaba perdendo pontos, deixando pontos pelo caminho que são importantes. Então, ontem o São Paulo fez um grande jogo. O Zubeldia foi muito inteligente, que ele viu que o time estava muito bom e ele esperou o máximo possível para mexer. E quando ele mexeu, os jogadores entraram para segurar o jogo, já no final do jogo. Então, é isso. É isso que a gente cobrava lá atrás. Qual é a diferença do time do Carpini pro time do Zubeldia? Nível de jogo. Nível de jogo. O Carpini, em 2 meses, destruiu 8 meses de trabalho do Dorival Júnior. O Zubeldia, em 3 meses, eu me atrevo a dizer que hoje o São Paulo joga um futebol melhor do que jogava contra o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior. É disso. É isso que a gente precisa, é isso que a gente espera de um técnico.
Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal, me ajude aí a bater a meta de 10 mil inscritos. Acabamos de bater a meta de 6, então me ajuda aí. Vamos firme, tem vídeo aqui no canal todo santo dia, eu trago a minha opinião. Se você gosta, se inscreva e deixe seu like, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!